Bem, chegamos aqui à nossa última aula da série, na série de vídeos que eu estou gravando aqui para nossas aulas na Universidade Federal do Espírito Santo. Lá traz aí o conteúdo da disciplina Direito Administrativo 2, mas que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, seja para os alunos acessarem aí nesses tempos complicados de pandemia que a gente vive, seja para que nós tenhamos acesso aí a outras pessoas, né? Eu já disse a vocês em aulas anteriores, direito administrativo é um tema que interessa a todo mundo, mesmo quem não é do direito, porque qualquer pessoa que vive em sociedade se relaciona com o Estado, né? Ou quando requer uma aposentadoria, ou quando precisa da prestação de um serviço público, saúde, educação, né? Então ficam essas aulas aí, vão ficar no YouTube mais tempo aí para quem quiser acessar, né? De alguma forma devolver à sociedade alguma contribuição pelo tempo que eu estudei gratuitamente na universidade, e entregar aí à universidade, à sociedade, uma espécie de resposta das atividades de ensino e pesquisa que eu desenvolvo na universidade, praticando, assim, de certa forma, a extensão universitária, né? Essa aula agora é sobre improbidade. Eu resolvi congregar nela dois conteúdos de improbidade: a improbidade administrativa, que é o tema do nosso programa na UFES, e a improbidade empresarial, que é uma expressão utilizada pelo professor Fábio Medina Osório, né, que tem a ver com a recente edição, em 2013, da Lei Anticorrupção. Eu gosto de tratar disso conjuntamente, eu acho importante que essas matérias sejam tratadas conjuntamente, até porque nós temos aqui uma zona cinzenta que a edição da Lei Anticorrupção vai nos ajudar a resolver, né? Mas precisamos tratar aí o tema com muita calma. É um tema difícil, um tema complicado, um tema que gera comoção no país, sobretudo porque vivemos uma cruzada aí de combate à corrupção, mas é preciso técnica, é preciso cuidado para que o inocente não seja condenado. É preciso muito cuidado para que daí simples ilegalidade administrativa, e nós vimos em aula passada que a prática de atos ilegais, ela não necessariamente resulta da vontade de praticá-los, que o direito é flexível e porque administrar da administração pública é aplicar o direito. Então, a gente precisa primeiro fazer uma espécie de arqueologia do conceito de improbidade para depois acessar a temática tal como ela vem sendo debatida na doutrina e na jurisprudência, né? Onde é que a gente parte? A gente parte do direito positivo, né? A gente parte ali, então, primariamente da Constituição, que do seu artigo 37, parágrafo 4º, trata da improbidade administrativa. O que o Constituinte disse? Diz que os atos de improbidade administrativa importarão suspensão de direitos públicos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Vejam, o Constituinte não define o que é a ação de improbidade, mas ele emprega a expressão improbidade. E esse elemento semântico, improbidade, ele tem que servir de baliza para a gente tratar do tema. O que é improbidade ou não probidade? Probidade é honestidade. Não probidade é a não honestidade ou a desonestidade. Portanto, um ato de improbidade ele não é meramente um ato contrário ao direito. Ou seja, da ilegalidade não resulta automaticamente uma improbidade, né? Vejam, o ato ilegal precisa ser também imoral. É preciso que o agente estatal conheça a ilegalidade da conduta e atue com desvio de finalidade. Portanto, a improbidade é uma ilegalidade qualificada por uma imoralidade. Mas isso, legalidade e imoralidade, isso não basta para a configuração da ideia de improbidade. Porque a improbidade, semanticamente, remete à ideia de desonestidade. Portanto, o ato ímprobo ele precisa ser ilegal, imoral, desonesto. E vejam, sobre a ótica da moralidade, ele precisa ser um ato imoral sobre a ótica do direito.
Eu não posso recorrer automaticamente à moral comum para falar de moralidade administrativa. Até há uma dissensão na doutrina sobre se moralidade administrativa é ou não é igual à moral comum. A maioria da doutrina entende que moral administrativa é igual à moral comum. Agora, mesmo os autores que defendem que a moralidade administrativa remete à moral comum, não usam a moral comum para imputar sanções. Por quê? Porque é necessária a previsibilidade. Portanto, não há imoralidade que aplique sanções, como a sanção por ato de improbidade, se não houver previamente a ela uma ilegalidade do ato. Nesse sentido, a imoralidade administrativa necessária à caracterização do ato de improbidade, né, é uma imoralidade que resulta do conhecimento da ilegalidade do ato. Ela é uma ilegalidade qualificada pelo desvio de finalidade. Soma esses dois elementos e perquira sobre a desonestidade do agente imputado. É aí que nós chegamos ao conceito de improbidade. Vejam, a gente só tem que chamar de desonesto aquele que é desonesto. Eu não preciso aplicar a sanção por ato de improbidade àquele que não comete ato ímprobo. Eu não combato corrupção num regime de direito flexível, e o nosso nós trabalhamos com controle difuso de constitucionalidade no Brasil, e, portanto, os juízes, os intérpretes podem deixar de aplicar a lei, eu não preciso da Suprema Corte para fazer isso, pode deixar de aplicar a lei por razão de inconstitucionalidade, porque eu discordo da opinião daquele que anteriormente interpretou o direito. Se nós trabalharmos esse tema desse modo, muitos inocentes serão condenados, e digo pior, o trabalho do Ministério Público será em vão, porque muitas ações de improbidade serão julgadas improcedentes diante do absurdo da ideia da condenação do sujeito que simplesmente cometeu um erro ou um equívoco jurídico, um equívoco na interpretação do direito. Todos nós o cometemos. Os juízes cometem equívocos quando interpretam o direito, porque suas sentenças podem ser reformadas pelos tribunais. Os promotores cometem equívoco quando interpretam o direito, porque as suas ações de improbidade podem ser sequer recebidas ou então julgadas improcedentes pelos juízes. A administração comete equívocos na interpretação do direito. E desses equívocos, dos três polos, do juiz, do promotor, do gestor, do agente estatal, não resulta ato de improbidade. Resulta, quando muito, a prática de um ato que não é conforme o direito, uma ilegalidade, mas daí a improbidade é um caminho enorme que precisa ser percorrido, e nós precisamos percorrê-lo com técnica, para conferir segurança à sociedade, para conferir segurança à administração, para que ela possa atender os pleitos da sociedade. Então, esse cuidado é importante. Nós estamos aqui falando e não saímos da Constituição. Vamos para a lei. O Constituinte disse que o ato de improbidade administrativa é na forma e gradação prevista na lei. A lei de improbidade administrativa é uma lei de 1992, a Lei 8429 de 92, ela estabelece basicamente 3 tipos de sanções por improbidade. Eu tenho improbidade por enriquecimento ilícito, eu tenho improbidade por lesão ao erário e eu tenho improbidade por ofensa a princípios da administração pública. Quero dizer logo a vocês que eu congrego o artigo 10A da Lei de Improbidade, que fala a improbidade administrativa por conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário na modalidade de lesão ao erário. Eu prefiro manter essa classificação anterior da lei. Tem um dispositivo novo, mas eu não trato para esse dispositivo uma nova modalidade. São 3 modalidades. Enriquecimento ilícito prevista no artigo 9º da Lei de Improbidade, lesão erário, artigo 10 e artigo 10A da Lei de Improbidade, ofensa a princípios da administração, artigo 11 da Lei de Improbidade. Por que eu estou dividindo dessa forma? É porque essa divisão tem sido observada pelos tribunais brasileiros, sobretudo pelo STJ, que uniformiza a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, para definir que tipo de elemento subjetivo é considerado para a aplicação da conduta. Professor, que negócio é esse de elemento subjetivo? É porque a responsabilidade por improbidade é uma responsabilidade subjetiva. Ela pressupõe a demonstração da culpabilidade do agente imputado. E a culpabilidade do agente imputado para enriquecimento ilícito e ofensa a princípio, só dolo. Não se cogita de culpa estrito sensu.
Culpa estrito sensu em ato de improbidade administrativa é apenas para improbidade por lesão ao erário. Então, somente naquelas hipóteses descritas no artigo 10 e o artigo 10A da Lei de Improbidade é que nós podemos cogitar de uma responsabilização culposa, né? Culpa estrito sensu. Nas demais modalidades, enriquecimento ilícito, violação a princípio, apenas se houver dolo na conduta do agente imputado. É importante a distinção. Há quem defenda em doutrina, eu diria aos senhores até com bastante razão, mas aqui nós estamos falando também para graduação, prefiro não entrar muito em polêmica, que toda a responsabilização por improbidade deveria ser dolosa. E por quê? Porque não há desonestidade culposa. Desonestidade exige vontade. Né? Mas vamos ficar com a classificação, com a conceituação do STJ, é precedente vinculante, nós precisamos seguir no país. A despeito de ser positivista, o senhor sabe, eu também sou um precedencialista. Eu acredito na vinculação dos precedentes, acredito na operatividade da vinculação dos precedentes. Vamos seguir para a nossa aula com isso. Enriquecimento ilícito, ofensa a princípios, apenas dolo. Lesão erário, dolo ou culpa. E culpa? Culpa grave, fundada em erro grosseiro, é o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, recentemente modificada. Então, quando a gente trata disso, nós temos para a nossa aula, é outra matéria, mas lembrem, não é qualquer culpa, negligência, imperícia ou imprudência, eu preciso trabalhar esse elemento, porque os agentes estatais só podem ser responsabilizados, segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, culpa grave fundada em erro grosseiro. Temos várias sanções aplicadas na ação de improbidade. Temos essa da Constituição e outras que foram trazidas pelo legislador. Não vou ler todas para vocês, as sanções estão na lei, quem é meu aluno na UFES tem lá o meu roteirinho de aula para olhar. Eu queria chamar a atenção a vocês aqui para a sanção de ressarcimento ao erário, que nós vamos tratar dela lá com um pouquinho mais devagar quando a gente falar de prescrição. As sanções são aquelas da Constituição que eu li, mas algumas estão aqui. Suspensão de direito político, perda da função pública, etc. Na ação de improbidade administrativa, eu tenho duas fases de procedimento. Eu tenho uma fase de procedimento administrativo, e eu tenho dali no procedimento administrativo dois dispositivos da Lei de Improbidade que são importantes os senhores conhecerem. Um primeiro dispositivo, artigo 14 da Lei de Improbidade, diz que qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente, né, para que seja instaurada a investigação destinada à apuração do ato de improbidade. Então, a instauração da investigação na esfera administrativa é feita por denúncia. Denúncia de qualquer pessoa direcionada à autoridade administrativa competente. Pode ser ao próprio órgão onde atua o agente que teria praticado um ato de improbidade, pode ser o Ministério Público, né? Autoridade administrativa. Lembre, o Ministério Público também é administração pública, integra o Estado. Um outro dispositivo, o artigo seguinte, o artigo 15, né? A comissão processante, esse dispositivo fala lá do processo administrativo disciplinar, que a gente já estudou, né? Dará conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, da existência de procedimento administrativo para apuração de ato de improbidade. Então, o legislador permite ao cidadão provocar a administração, e aí vai gerar um processo administrativo disciplinar, que pode gerar uma comunicação ao Ministério Público ou a comunicação direta ao Ministério Público do ato de improbidade. Essa é a fase inicial, a fase administrativa. Quando ela se encerra, aí nós temos o processo judicial de improbidade ou a ação de improbidade administrativa. Nós vamos dizer, poxa, professor, é importante falar com o Ministério Público, porque só ele pode propor ação de improbidade administrativa. É isso? Não, não é isso. A ação de improbidade administrativa tem diversos legitimados. O Ministério Público é um dos legitimados. O artigo 17 da Lei de Improbidade, né, fala que a ação será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Então, pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o município, pode ser uma autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público vinculada à administração pública indireta. Né? É possível, assim, embora seja raro acontecer, eu ter a Procuradoria do município propondo uma ação de improbidade contra um secretário municipal, ou a Procuradoria do Estado propondo uma ação de improbidade contra um secretário estadual.
ou contra o próprio governador, ou no caso do município, contra o próprio prefeito, porque o ente representado ali juridicamente pela sua advocacia pública tem também legitimidade para propor a ação de improbidade. Detalhe importante sobre a ação de improbidade administrativa é que é possível fazer acordo de não persecução civil. Está previsto lá no artigo 17, parágrafo 1º. Poderiam dizer, olha, professor, eu nunca imaginei que fosse possível fazer acordo numa ação de improbidade. Por quê? Porque você estudou lá em penal, né, que vige na persecução criminal, né, aquele princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público não pode voltar atrás, ele não pode desistir de uma ação penal. Pois bem, o princípio da obrigatoriedade não se aplica às demandas cíveis de cunho coletivo, ações civis públicas, ações de improbidade. Portanto, o legislador admite que, nesse caso, faça-se acordo, inclusive se o Ministério Público for autor da ação de improbidade. A atuação do Ministério Público na ação de improbidade ela é interessante, vale a pena chamar a atenção disso para vocês, né? Porque se ele não for parte, ou seja, se a ação for iniciada pela pessoa jurídica interessada, né, ele tem que atuar obrigatoriamente como fiscal da lei. Previsão expressa aqui do artigo 17, parágrafo 4º da Lei de Improbidade. Eu tenho também na ação de improbidade a prevenção de feitos correlatos. Então, por exemplo, eu tenho uma ação civil pública que discute o mesmo fato, depois o titular, o legitimado, percebe que, além daquilo ali, do fato, precisa ser revisto pelo Poder Judiciário. Há aí conduta ímproba e vai justificar, você vai fazer a prevenção entre a ação civil pública e a ação de improbidade. E eu tenho na ação de improbidade a figura da defesa prévia. O que é a defesa prévia? É que a ação de improbidade pode ter uma sentença de improcedência liminar. E ela já tinha essa previsão antes do 285-A do Código de Processo Civil de 1973. E hoje tem essa previsão, nós temos a sentença de improcedência liminar do Código de 2015. Por quê? Porque o juiz faz ali um primeiro juízo de admissibilidade da suficiência da imputação. Essa previsão está na Lei de Improbidade, da defesa prévia, artigo 17, parágrafo 7º, 8º e 9º. Então, inicia a ação, vem uma defesa prévia, o juiz vai fazer uma primeira análise. Se ele achar que não tem elementos suficientes, ele faz uma sentença de improcedência liminar. Se tiver os elementos, aí ele cita para contestação e aí nós vamos ter o procedimento que segue ali um rito ordinário adaptado para a ação de improbidade. Um último detalhinho do processo judicial, da ação de improbidade administrativa, é a questão do ressarcimento erário que eu frisei aos senhores ali atrás. Diz lá, artigo 17, parágrafo 2º, que a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Vê bem, eu tenho uma ação de improbidade. Uma das penas da ação de improbidade é o ressarcimento ao erário. Mas, às vezes, porque a coisa se prolongou no tempo, ou porque todos os fatos não foram especificados, a condenação da ação de improbidade ela não é suficiente a trazer toda a reparação do dano, ao ressarcimento. Então, o legislador já deixou muito claro que poderá a Procuradoria do ente interessado, propor uma ação para complementar, tem que cobrar o dinheiro todo. E por que eu estou falando de ressarcimento por último? Parágrafo 2º, eu já falei do 4º, eu já falei do 5º, falei do 7º, 8º, do 9º, porque agora eu vou falar de prescrição. A prescrição na ação de improbidade, ela tem uma regra, uma exceção e uma imprescritibilidade. Vejam, hein? A regra é 5 anos, contados do termo do mandado ou exercício do cargo de comissão comissionada, ou 5 anos da prestação de conta para as entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo. Eu tenho uma exceção a essa regra. Qual é a exceção? É o prazo prescricional da lei específica. Quando eu tenho faltas, condutas, que são puníveis com demissão e têm prazos prescricionais diferentes. Como essas faltas puníveis com demissão, elas também são atos de improbidade, eu posso, então, em vez de usar o prazo de 5 anos aqui da lei de improbidade, usar o prazo da lei específica, da Lei Geral de Servidores do âmbito federal, da Lei Orgânica dos Servidores do Estado, do município e assim sucessivamente. Essas são as regras que nós trabalhamos, a regra e a exceção. Tem uma discussão sobre a imprescritibilidade da ação de improbidade.
Por quê? Porque a Constituição fala, né, lá no artigo 37, parágrafo 5º, né, ela ressalva as ações de ressarcimento da prescrição. O que diz o Constituinte? A lei estabelecerá prazo de prescrição para ilícito praticado por agente, servidor ou não que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Bom, primeira inferência que se faz desse texto: olha, ações de ressarcimento são imprescritíveis. Segunda inferência que se poderia fazer desse texto: olha, como a ação de improbidade também visa o ressarcimento ao erário, as ações de improbidade seriam imprescritíveis. Pois bem, a primeira interpretação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal comprou. As ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, tanto a ação de improbidade quanto aquela ação promovida pela Fazenda Pública. A segunda inferência, a segunda interpretação, o Supremo Tribunal Federal não comprou. A ação de improbidade, ela prescreve quanto às demais sanções e prossegue, porque é imprescritível apenas com relação ao ressarcimento ao erário. É importante que vocês tenham isso em mente, porque isso está pacífico na jurisprudência, e é o que está na jurisprudência pacífico que cai lá na prova da ordem, no concurso público. Eu disse que vocês vão ser demandados aí na vida profissional de vocês, pelo menos aqueles que quiserem vir para a administração trabalhar conosco, né? Temos aí esse problema, que é um problema que já está solucionado pelo Supremo Tribunal Federal, então é um problema pequeno. Todo problema que tem solução pronta não é mais tão problema assim, ali para quem faz concurso, para quem está na graduação. Vamos passar para o problema de fato, um problema sério. O artigo 3º da Lei de Improbidade autoriza o julgador a estender a sanção por ato de improbidade ao particular. E o que diz? As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente estatal, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Fica parecendo que quando um agente estatal comete um ato de improbidade, o particular se beneficia, mesmo sem praticar conduta ilícita nenhuma, poderia ser condenado pelo ato de improbidade. Vejam, problema menor é falar da responsabilidade do sujeito que induz o ato de improbidade, que concorre para o ato de improbidade. Ele apresenta um documento falso, paga uma propina para o cara fazer vista grossa, ou ele paga a propina para ganhar o contrato. Faria mais sentido, mas aquele que apenas se beneficia não é algo que faça assim tanto sentido. Esse é um problema que nós precisamos resolver. Vamos imaginar, eu vou trazer alguns exemplos, e eu acho que esses exemplos ajudam as pessoas a clarearem as coisas. Vamos imaginar que uma determinada empresa tenha sido contratada de forma emergencial para entregar respiradores para serem empregados em UTI no combate ao vírus, ao Covid-19. A administração fez lá o processo administrativo, entendeu que tinha urgência e fez a contratação direta, por inexigibilidade de licitação. Tudo bem, a empresa é convidada ali a ofertar o preço para uma contratação emergencial, ela oferta, a administração admite, ela vende os respiradores, entrega, recebe o preço e ali adiante percebe-se. O Ministério Público analisando lá o processo, falou: isso aqui teve sacanagem. Por que teve sacanagem? Porque a administração demorou para fazer a licitação. Ela teria tempo suficiente para fazer a licitação, né? Aí o Ministério Público não consegue provar que houve enriquecimento ilícito, não teve propina, nem que teve lesão ao erário, o preço foi justo. Mas ele fala: olha, como a administração devia ter feito licitação, é o que diz a lei, o que diz a Constituição, e ela teve tempo para isso, o fato dela fazer contratação direta é uma ilegalidade. Ilegalidade é violação ao princípio da administração, afinal, um dos princípios é o princípio da legalidade. Então, eu vou imputar ao agente estatal o ato de improbidade por violação ao princípio da legalidade. Ele levanta ali os elementos, objetivos, né, que vai ter que ser dolo, porque violação ao princípio, narra a conduta, etc. O cara que vendeu o respirador, que nem sabia disso, ele entra de gaiato na ação de improbidade. Isso acontece, tá, gente? Parece bobagem, mas
Acontece porque ele se beneficiou da venda. Quando eu tenho em mente o conceito de improbidade, isso aqui não é um problema. Improbidade é um ato, então exige ato. Ilegal, praticado, então o agente imputado tem que praticar a ilegalidade. Qualificado por uma imoralidade, o agente imputado tem que praticar uma ilegalidade e saber que estava praticando a ilegalidade. E agravado pela desonestidade. O contratado, no meu exemplo, teve isso? Não teve, não responde. É evidente que ele não responde. É evidente, eu não tenho a menor dúvida de que ele não responde. Mas nós vamos encontrar, inclusive, julgado de turma do STJ dizendo que ele responde. Não é precedente, eu não preciso ceder a ele, mas nós vamos encontrar. Então, é preciso ter um pouco de cuidado para analisar essa questão. Não há pacificação pretoriana e a gente ficou aí num limbo. Uma situação assim, muito ruim para quem quer operar o direito, para quem quer dar aula de direito, para quem quer motivar aí novos operadores, futuros operadores do direito a construir conosco um mundo mais justo. Até que vem a lei de improbidade empresarial, a lei anticorrupção, e aí eu começo a ter dúvidas sobre se esse dispositivo continua de pé. Por quê? Porque criaram uma lei para a desonestidade do particular. Eu tinha uma lei que tratava do problema da desonestidade do servidor e eu estendi a sanção do servidor ao particular, na falta de sanção para o particular. Agora, eu tenho uma lei específica. Como é que eu faço? Bom, eu diria para os senhores, ainda estamos fazendo, nós não temos a solução. Eu usaria a expressão no que couber, contida aqui do artigo 3º da LIA, para excluir toda e qualquer possibilidade de responsabilização do particular por condutas em tese passíveis de responsabilização na lei anticorrupção. Nós vamos falar daqui a pouquinho da lei anticorrupção, mas eu acho que essa é a boa solução. Eu imputo ao privado a lei de improbidade empresarial e eu imputo à administração pública a lei de improbidade administrativa. Mas há um detalhe, pelo artigo 3º, o privado nunca responde sozinho. Tem que ter responsabilização do servidor. Né? Outro detalhe que eu preciso dizer para vocês, não estou seguro, não estou certo para afirmar que as condutas todas que estão postas na lei anticorrupção são condutas compatíveis com a ideia de improbidade administrativa. Como é que eu vou fazer isso, professor? Vamos trabalhar aqui com a lei anticorrupção um pouquinho e vamos tentar entender como é que isso funciona. A lei anticorrupção é de 2013, lei 12.846. Né? Ela previu um negócio horroroso, que é a responsabilização objetiva para imputação de sanção. Eu tenho sérias dúvidas sobre a constitucionalidade disso, mas para a graduação aqui para vocês, nós vamos deixar essa previsão com a ressalva de que a responsabilidade objetiva é apenas para pessoas jurídicas, ela não se estende às pessoas físicas. Artigo 2º da lei anticorrupção trata da responsabilidade objetiva apenas para as pessoas jurídicas. Artigo 3º diz que para as pessoas físicas a responsabilidade é subjetiva, ou seja, tem que demonstrar dolo ou culpa. Né? Quais são os bens jurídicos tutelados ali na ação de improbidade empresarial, na lei anticorrupção? Lesão ao patrimônio público, lesão a princípios da administração e lesão a compromissos internacionais. É um pouco diferente, né? Aqui na improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, lesão ao erário, ofensa a princípios da administração. Até que a ofensa a princípio da administração está mais ou menos relacionada ali. Né? Lesão ao patrimônio público, eu poderia trabalhar com os conceitos de lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Mas essa lesão aos compromissos internacionais eu não tenho correspondente ali na lei de improbidade administrativa. E a mais, quando a gente fala dessas 3 sanções blocos, sanções tipos, eu tenho que lembrar que cada um desses dispositivos tem vários incisos. Né? Eu tenho um tipo geral, que ele vale independentemente da previsão do que está nos incisos, né? E eu tenho tipos específicos. Talvez a lei anticorrupção não pince cada um daqueles tipos. Então, nós vamos olhar no caso concreto, para responsabilizar o particular, se a conduta deles puder se subsunir à lei anticorrupção, eu não aplico o artigo 3º da lei de improbidade administrativa. Se ele não puder se subsunir, aí eu vou cogitar se é o caso de aplicar o artigo 3º ou não aplicar o artigo 3º da lei de improbidade administrativa. Tá certo?
Na lei anticorrupção, eu tenho dois tipos de responsabilização. É diferente da lei de propriedade administrativa. Em propriedade administrativa, eu tenho a responsabilização por ação judicial, embora tenha um procedimento administrativo antes. Pois na lei anticorrupção, eu tenho um procedimento administrativo que aplica algumas sanções, multa administrativa e publicação da decisão nos meios de imprensa às expensas do condenado. E para situações mais graves, eu tenho uma responsabilização judicial, uma ação de improbidade empresarial que vai gerar aí outros tipos de pena, perdimento de bem, suspensão ou interdição parcial da atividade, dissolução da pessoa física ou pessoa jurídica, proibição de receber incentivo, subsídio, doação e empréstimo da administração pública. Vejam, a administração pode aplicar a sanção sem processo, penas mais leves, para condutas menos graves. E o judiciário pode aplicar sanções na ação de improbidade administrativa. Em ambas as responsabilidades, em ambas as esferas, eu tenho ali como pena a reparação integral do dano. Tem que reparar o dano integralmente para poder seguir em frente ali com a sua condição de contratante possível para a administração. Uma outra novidade da lei de improbidade empresarial ou da lei anticorrupção, é a ideia do acordo de leniência. Vocês devem ter ouvido falar muito de acordo de leniência durante ali o processo do Petrolão, as discussões do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o acordo de leniência ele é o equivalente do direito administrativo sancionador à colaboração premiada do direito penal. É uma espécie de acordo que se faz para evitar a aplicação de sanções, mas para facilitar a resolução dos problemas relacionados à corrupção, ao malferimento de recursos públicos. O objetivo, então, do acordo de leniência é fazer com que o infrator colabore com a investigação, que ele entregue os demais envolvidos, que ele obtenha provas que a administração possa utilizar ali para resolver o problema. Há alguns requisitos, alguns pressupostos, o sujeito poder fazer a colaboração premiada. Por exemplo, ele tem que ser o primeiro a se manifestar. Há uma quadrilha, cometeu um ato de corrupção, quem entregar primeiro faz o acordo de leniência. Não faz tanto sentido eu deixar todo mundo para dentro, senão eu libero todo mundo. Ele tem que ser o primeiro a entregar e ele tem que cessar o envolvimento dele no ato. Ou seja, ele para de fazer corrupção. Ele para de cometer lesão ao patrimônio público, a princípio de administração, a compromissos internacionais. Outra coisa, ele tem que admitir que cometeu o ilícito. Não vai poder, depois, o Ministério Público ter que provar. Assinou o acordo de leniência, como ocorre com a colaboração premiada, o cara confessa, olha, eu fiz caca aqui, eu cometi o ilícito, mas olha, eu não vou fazer mais cessação do envolvimento, eu vou pagar, eu vou ressarcir o erário. Esse é o último requisito, ressarcimento ao erário, para o acordo de leniência. O que o cara ganha quando ele faz a acordo de leniência? Ele afasta algumas penas, não todas. Ele afasta a publicação da decisão, lá da responsabilização administrativa, ele afasta a proibição de receber incentivos, subsídios, doações, empréstimos, e ele obtém uma redução de multa de até 2/3. Mas ficam mantidas a multa, 1/3 da multa, o remanescente, o que não for reduzido, o perdimento de bens, direitos e valores, a suspensão ou interdição parcial da atividade e a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Então, o acordo de leniência tem vantagens, mas ele não transforma aquele sujeito que praticou o ato ímprobo num anjinho, um completo inocente. Nós temos aí limitações para a celebração do acordo. O acordo de leniência na lei anticorrupção pode ser feita por qualquer dos legitimados ali para a propositura da ação ou para persecução administrativa. Então, ele pode ser feito com a administração, que concerne a responsabilização administrativa, ele pode ser feito com o Ministério Público, ele pode ser feito com a administração e o Ministério Público. Acho importante a gente tratar a improbidade empresarial e a improbidade administrativa juntos, sobretudo em razão da interseção entre os regramentos dada pelo artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Esse artigo 3º se propõe a aplicar a penalidade a particulares, gerou aí uma série de injustiças que nós conhecemos aí na prática jurídica, eu conheço várias,
né? E essas injustiças tendem a ser minimizadas por uma legislação mais moderna, muito rigorosa ainda, mas mais moderna, que trata o privado que participa do ato de corrupção com ferramentas próprias para o tratamento do privado, ou seja, que imputa ao privado a sua conduta, não a conduta do administrador, que imputa ao corruptor a conduta de corromper, e não a conduta daquele que foi corrompido. É que vocês entendem a colocação que eu coloco, que eventualmente o ilícito administrativo não decorre da corrupção, não tem um corruptor, e aí a extensão automática da responsabilização ela se torna descabida, ela se torna injusta. Fica até difícil para o cara se defender, ele não sabe o que aconteceu dentro da administração, mas se você partir da premissa de que a sanção pode ser estendida a ele, ele não tem defesa. Nós teremos um problema aí de constitucionalidade por violação ao princípio contraditório. Gente, os temas são todos muito polêmicos, relacionados à improbidade administrativa, mas é um tema que vale a pena a gente estudar, tá? Vale a pena estudar quem quiser ir para a seara dos controladores, né? Quem for para o Ministério Público, quem atua lá, estagiário do promotor ou do procurador da República, e assim sucessivamente, e quem atua do lado da defesa. É porque é com a técnica que a gente se sente à vontade e fica feliz com a operação do direito, com a tutela jurídica, né? O excesso na defesa e na acusação conduz à frustração de expectativas. E frustração de expectativas não possibilitam a resolução de conflitos pelo método autocompositivo. Então, quando a gente sabe qual é o limite da nossa atuação, seja na acusação, seja na defesa, quando a gente trabalha improbidade a partir de um conceito que tem a ver com a semântica da palavra improbidade, a tendência é que os promotores tenham menos ações julgadas improcedentes e a tendência é que os advogados de defesa consigam resolver da melhor forma possível a situação dos seus clientes, quer dizer, eles consigam absolver os inocentes e ter uma punição justa, adequada, né, que responda ao ato praticado para aqueles que não são inocentes, que cometeram o ato de improbidade ou administrativo ou empresarial, né, para que possamos seguir adiante com uma resposta justa e adequada do ordenamento aos problemas da sociedade. Meus amigos, com essas considerações me despeço, né? Espero ter sido útil aí nessa aula e nas anteriores de alguma forma, né? E agradeço a todos pela atenção e a paciência. Um forte abraço.